fazer mais um vídeo hoje. E hoje um tema super especial, a importância de estimular o cérebro do bebê. Pois bem, as pessoas aos pouquinhos vão entrando, vão vendo que a gente tá online. Nossa, eu fui super pontual, quer dizer, quase super pontual. 16:01. Eu vou começar falando para vocês que em 1900, desde 1900 já, um manual para pais dizia o seguinte: nunca abrace ou beije uma criança. É isso mesmo. E também não deixe sentar no seu colo. Se você quiser muito que isso aconteça, dê um beijo apenas à noite na testa, na hora de desejar boa noite. Pois bem, as coisas mudaram, não é mesmo? E que bom que as coisas mudaram, porque hoje a gente sabe que tudo isso é bem diferente. Existe um centro de pesquisa nos Estados Unidos chamado Zero to Three, que traz pesquisas científicas de coisas que muitos pais já sabem, da importância de apreciar os momentos no dia a dia, dando conforto, brincando, dando atenção e assim construir um cérebro saudável. Pois bem, eu vim aqui falar para vocês que os 3 primeiros anos de vida de uma criança são unicamente importantes. Esse é o período mais sensível do desenvolvimento cerebral. Bom, antes de tudo, eu vou falar para vocês um pouquinho de genética. Porque é importante falar sobre isso também. Imaginem que a carga genética trazida pelo pai e pela mãe, elas formam um diagrama, ou seja, apenas um projeto básico a ser seguido, mas são as experiências, guarde isso muito bem, que são as experiências que realmente vão moldar e vão definir o processo do cérebro e se ele formará conexões fortes ou fracas para aprendizagem, comportamento e saúde. Comportamento, arquitetura cerebral para construir conexões. Quem vai definir se esses caminhos voltou. Ai, meu Deus, travou a conexão, mas já voltamos. Pois é, quem vai definir realmente se essa sua carga genética, que você é bom em matemática, que vai definir se seu filho também vai ser, vão ser as experiências que vão ser proporcionadas a essa criança. Eu gosto de dar sempre um exemplo, que é, imaginem uma grama que pode ser pisada. Você passa uma vez por ela, dá uma amassadinha nessa grama. Você passa a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, até que chega uma hora que nem nasce mais grama ali nesse caminho e realmente ali um caminho foi formado. A mesma coisa acontece com as conexões neurais, com as conexões cerebrais. Quanto mais estímulos fortes a gente der, quanto mais essas conexões. Bom, até os 3 anos de vida, a criança nasce com mais ou menos 100 bilhões de células cerebrais e essas células desenvolvem mais ou menos um quatrilhão de ligações. Isso é o dobro de conexões. 700 novas conexões são formadas a cada segundo. Isso é muita coisa, num titiquinho assim de tempo, imagina? É muito tempo. Bom, uma casa, ela não pode ser construída pelo teto. Uma casa, ela precisa ser construída com uma base, com um fundamento. Então, a mesma coisa acontece com o cérebro. As conexões mais complexas, elas vêm das mais básicas. Por isso, a importância de não pular nenhuma fase. Às vezes eu vejo os pais super empolgados. Ai, porque tô vendo que meu filho não vai andar. Ele tá já rapidinho, ele vai, aliás, não vai andar não, desculpa. Ele não vai engatinhar, ele já vai andar. Porque, ele já tá tão firminho e já tá tão rapidinho assim que eu acho que ele não vai engatinhar. E a gente sabe a importância que é engatinhar, passar por todas as etapas, como na construção de uma casa. A parte mais complexa vem da base. Então, na construção cerebral acontece a mesma coisa. O que isso tudo significa? Que as primeiras experiências
importam. E importam muito, muito, muito mesmo. As relações, elas são verdadeiramente seguras quando tem amor, segurança, proteção. E quem que passa isso para ela? Primeiramente, adultos, pai e mãe, e também os professores. Os professores, os pais, os cuidadores, as babás, quem tiver mais contato com a criança nesses primeiros anos de vida é quem vai passar esse cuidado mais afetuoso para com ela, para formar conexões fortes ou fracas. Bom, é importante a gente falar também como é que a criança aprende. Como que a criança faz para aprender? Durante os primeiros anos de vida, o cérebro do bebê, ele tá mais propício a informações e a estímulos vindos de fora, externos. Ou seja, a criança vai aprender através dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. É através dessas influências externas que a criança vai ter contato com o mundo. Poxa, você tem aí na sua casa um imigrante, basicamente. Há quanto tempo teu filho tá nesse mundo? Há 2 meses, há 3 meses, há 2 anos? Há quanto tempo ele vive aqui? Como apresentar esse mundo para essa criança? Estimulando todos esses sentidos. Bom, isso depende de nós. Esse aprendizado, ele vem da interação de confiança entre um adulto e uma criança, de um contato afetuoso entre um adulto e uma criança. É importante a gente se preocupar e pensar: quem é o professor que está dando estimulação aquática para o meu bebê? Quem é o professor que está dando musicalização? Quem é essa pessoa que está dando Baby Genius, que é essa aula que a gente tem aqui de estimulação bilíngue? Quem são essas pessoas? Quem é a babá? Que tipo de atenção ela está dando? É uma atenção verdadeiramente amorosa, responsiva, afetuosa? Pois bem, nós adultos somos responsáveis diretos na formação da inteligência emocional, lógica, linguagem, memória e comportamento. E aí, comportamento, a gente volta lá para inteligência emocional. Que importante a gente ter inteligência emocional, a gente saber lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, se as nossas crianças não recebem esse cuidado responsivo, esse cuidado afetuoso, amoroso, isso pode levar no futuro a disparidade na aprendizagem, na parte de memória e também no comportamento. O cérebro que passa por maus tratos, e quando eu falo maus tratos, não precisa ser maus tratos físicos, uma simples alienação, um bebê que fica o tempo todo no carrinho, ele vai enfrentar muitos problemas, ele não vai saber como solucionar problemas, ele não vai saber detectar perigo, ameaças, isso vai trazer insegurança, vai trazer medo e vai trazer ansiedade para essa criança. As conexões, elas são reflexo dos cuidados que a gente dá para essa criança. As conexões, elas são o reflexo do que a gente dá de atenção, de amor e de resposta. Somos nós, adultos, que oferecemos uma base para saber o que a criança vai ser no futuro. Bom, o seu bebê precisa ter conexões cerebrais saudáveis. Como que a gente está fazendo isso? Como que você está executando isso com o seu bebê? Você está conseguindo fazer isso? E agora eu vou dizer se sim ou se não. Bom, como? A gente precisa se sintonizar aos sinais dessa criança. Saber entender as suas palavras, saber entender as suas expressões faciais e ações. Mas, Karen, o meu bebê ainda não fala, ele só tem 3 meses. Pois é, mas ele também consegue dialogar. Eu já vou dizer mais a respeito disso. A gente conseguir responder e entender os sinais dessa criança chama-se cuidado responsivo. Quando você responde de forma empática os sinais dessa criança, respeita e compreende as necessidades dele, você consegue, sim, ter um cuidado responsivo. Pois bem, como fazer então? O que eu devo fazer para nutrir as conexões neurais? Acompanhar o seu bebê como um coach. Coach tá na moda, né? Tem coach de pilates, tem coach de empresarial, tem coach de crossfit. E nós, pais, mães, professores, também devemos ser coaches. O que significa coach? Coach significa ser treinador,
ser um preparador, ser um preparador do seu bebê, acompanhar de perto. Então, agora a gente volta naquele negocinho lá, Karen, mas meu bebê tem só 3 meses. O seu bebê balbucia, lá perto dos 6 meses ele vai balbuciar mais. Ele balbucia e você responde. E você dá um tempo para que ele responda novamente. Mas responda como? Com um sorriso, responda com um movimento na perninha, responda com outro balbucio. Isso você está mostrando para o seu bebê que você o compreende, que você tá ali inteiro para ele, que você tá dando atenção. Então, isso se chama diálogo, e isso é positivo, isso permite com que o bebê se arrisque nos próximos obstáculos, nas próximas situações que ele encontrar na vida e que ele consiga fazer sozinho. Tem uma outra coisa que é muito importante e que muitos pais não sabem, tamanha importância, que é passar por estresse. Pois bem, deixar o bebê chorar, deixar meu filho chorar, pode isso? Essa é uma experiência que pode ser surpreendente, que você nunca tinha imaginado o quanto é importante, ou quem lê um pouco mais até sabe, mas a aplicação exata disso, deixar o bebê lidar com um pouco de estresse, tá tudo certo. Vou dar primeiramente um exemplo básico disso. O bebê precisa tomar uma medicação e você precisa dar às vezes na boca, mas uma pão pro bebê, a gente sofre junto, né? Mas a gente sabe que isso é por um bem maior, é um estresse que vai trazer algo muito importante para ele no futuro, que é a saúde, num futuro próximo, né? Que é ele melhorar daquela doença. Então tá tudo bem, porque esse estresse, ele vai ajudar a criança a construir um caminho em direção a um cérebro forte, em direção a um cérebro saudável. Tá cortando, né? Mas voltou já. Pois bem. Bom, um outro exemplo bem importante de estresse é na hora que a gente fala com os pais para deixar as crianças em decúbito ventral, a importância de ficar de barriguinha para baixo. Os principais marcos motores, eles vêm da barriguinha para baixo, que é rolar, se arrastar, ficar de gatas, né? Ficar apoiado em 4 apoios, engatinhar e o andar. Ai, Karen, mas meu filho não gosta disso, mas é tão importante estimular e deixar o bebê de decúbito ventral. Esse é um estresse que vai ajudar ele em habilidades futuras incríveis. Então, esse é um estresse positivo. Bom, esse estresse saudável, ele é ampliado pelo nosso cotidiano, né? No dia a dia a gente enfrenta tarefas, executa situações que a gente passa por experiências de estresse. Então esses desafios, eles ajudam e motivam a criança a se superar, a solucionar problemas. Como, por exemplo, montar um quebra-cabeça, ajudar a criança a gerenciar emoções na hora, por exemplo, de não poder ficar com um brinquedo. Isso acontece muito, eu tô perto aqui da recepção, então tá vindo um barulho alto, desculpa. Mas assim, isso acontece muito comigo durante as atividades no Baby Genius, que é a aula bilíngue para bebês. Também na piscina acontece muito. Eu dou, por exemplo, uma atividade para resolver com coordenação motora fina, que são os músculos mais minuciosos, que exigem destreza. E quando eu vejo aquele bebê tentando montar, eu vou lá e tento ajudar, mas não. O certo é deixá-lo fazer sozinho. Às vezes ele vai se irritar, ele vai jogar pro lado, mas eu devo tentar insistir e dar sugestões, dar outros caminhos para ele resolver isso, mas não fazer por ele. Esse tipo de estresse, ele vai ajudar essa criança a saber lidar com outras pessoas, ter sucesso no trabalho, ter sucesso na escola, ter sucesso na vida. Se seu filho é hábil tá? Para suportar esse tipo de estresse. Ainda mais porque você tá ali do lado dele nesse momento enquanto criança para dar suporte para ele. Isso vai fazer com que ele saiba que ele pode contar com você. Então deixar ele passar por esse estresse, tudo bem. Isso faz com que ele saiba que ele realmente pode contar com você. E que bom ele poder passar por esse estresse sob os nossos olhos, para lá na vida, a hora que ele receber um não, ele seja forte. Às vezes acontecem algumas situações, por exemplo,
que eu poderia deixar a criança levar um brinquedo na hora que sai da aula, da natação ou do Baby Genius ou da musicalização. Mas esse não, esse é importante para ele. Para hora que ele receber um não do vestibular, um não do trabalho, um não da namorada, né? Levar um fora, ele saiba lidar com isso muito bem. Então, esse estresse é saudável. A criança chorar um pouquinho é saudável, tudo bem, sabe? Falando nisso da gente ajudar a criança ou não, eu vou citar Maria Montessori. A maioria das mães conhecem Montessori pelo trabalho que ela faz de distribuição de materiais, de acesso fácil dos materiais que Montessori faz em quartos e salas de aula. Mas os princípios que vêm por trás disso são ainda muito mais importantes. E ela cita uma frase que eu acho de extrema valia para pais, mães e professores e cuidadores em geral. Nunca faça por uma criança o que ela é capaz de executar sozinha. Então, lá no começo do vídeo a gente falou sobre amor, sobre atenção, sobre ser responsivo, sobre cuidar. Mas eu também agora venho falar que o que ela conseguir executar sozinha, a gente precisa deixar. Porque isso vai fazer com que a criança se sinta forte, com que ela... Deixa eu só... que eu tenho uma colinha aqui, então só tô passando pra cima pra ver se eu já falei tudo. Com que ela se sinta forte, com que ela se sinta segura para executar os outros desafios. Então, mais uma vez, veja seu filho de formas como resolver problemas, mas não faça por eles. Lembre-se, a criança que domina novos desafios vai construir um cérebro forte, saudável, um cérebro motivado para aprender. Bom, para terminar essa transmissão, eu vou falar para vocês de um estudioso. Ele foi prêmio Nobel em 2000 de economia. O nome dele é James Heckman. Voltou. Voltando então. James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, ele falou uma frase muito importante que eu preciso dividir com vocês, que é a seguinte, vou ler, tá? Investir na primeira infância é o caminho mais lógico para reduzir déficits e fortalecer a economia, além de ser uma efetiva estratégia para reduzir custos sociais, promover crescimento econômico. Bom, ele fez um enfoque bem forte em cima da parte econômica, da produtividade, de quando se investe na primeira infância. Mas o cérebro infantil é isso, ele está ali preparado para receber todo amor, atenção e limites também. E eu queria falar isso, que o sucesso vai ser quando a gente realmente der atenção para a primeira infância. E para nós pais, para não enfrentarmos problemas no futuro de comportamento emocional, de não saber gerenciar as emoções. Uma criança, quando ela é estimulada da maneira correta, ela tem esse crescimento sadio, tanto emocional, cognitivo, como motor, tá bom? Físico, né? Então é isso aí, obrigada. Desculpem todos os cortes que ficaram acontecendo. Infelizmente, minha conexão hoje aqui estava ruim. Eu espero conseguir conversar com vocês outras vezes.